Olá pessoal, hoje eu vou contar um pouco para vocês a respeito desse aparelho aqui, que é o oxímetro. Vou contar para que ele serve, quando a gente vai usar e tudo. Com a pandemia, várias pessoas ficaram muito ansiosas achando que tinha que ter esse oxímetro, que ia salvar a vida delas, e algumas pessoas inclusive até acham que faz o diagnóstico de Covid. Vou desmistificar isso tudo aqui. E resolvi fazer esse vídeo porque outro dia eu estava na farmácia e eu vi uma senhora que estava muito aflita querendo comprar um oxímetro e o balconista não conseguia explicar para ela nem como ligava, como desligava. Eu acabei ficando também aflita ali com aquela situação. Parei, expliquei, os dois ficaram super satisfeitos e aí eu achei que eu devia vir aqui para conversar com vocês e contar um pouco de como isso tudo funciona. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Vamos começar falando para que serve, né, esse oxímetro. Liguei aqui o meu, ele é um aparelhinho muito simples, geralmente tem esse botãozinho aqui. A gente liga, tá escrito que o dedo tá fora e ele basicamente serve para quê? Para medir a nossa saturação de oxigênio. E aí o que é isso? Ele mede o quanto, na verdade assim, quantos por cento de oxigênio as nossas hemácias, que são as nossas células vermelhas do sangue, estão carregando pelo nosso organismo. Então eu vou colocar aqui, e desligou, o meu, só para vocês verem e continuar falando um pouquinho. Então aqui começa a ter essas ondinhas, eu não sei se vai dar para ver muito, mas ele vai dar um percentual aqui. E aí essa é a porcentagem de oxigênio que está sendo levada nas minhas hemácias. E aí o que isso quer dizer? Quando que tá bom, quando que não tá? Na maioria das pessoas é normal de 100%, mas aqui ele nem dá 100%, então 99% até uns 95, 94%. Quando tá 89%, tá bem ruim e é o que a gente chama de hipoxemia. E por que esse oxigênio é importante? É só para dizer que a gente está respirando? Não. O oxigênio ele é importante para todas as nossas células do corpo. Ele funciona como se fosse um combustível. Se ele não está presente ou se ele está nesse nível muito baixo, 89, as nossas células não conseguem funcionar adequadamente. E as primeiras que sofrem são as células do cérebro e do coração. E como ele funciona? Vou ligar aqui de novo para mostrar. Existem uns feixes de luz aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, até que fica piscando, que quando você coloca o seu dedo aqui, esse fecho passa, tá vendo? Dá para ver um vermelhinho aqui, ele passa e vai marcar lá a sua saturação. E aí do ladinho a gente também consegue ver através do mesmo mecanismo a frequência cardíaca. O que é essa frequência cardíaca? É o número de vezes que o seu coração bate por minuto. Então se você olha aqui, no caso meu, ó, tá 96, não tá bom. O ideal é que seu batimento cardíaco seja de 80 a 60. Se a gente esperar um pouquinho, ele vai até cair, porque eu tô aqui falando, tô me movimentando. Mas uma maneira de você saber se o seu oxímetro tá legal é olhar essa curvinha aqui, mas você pode contar os seus batimentos cardíacos. Então você pega aqui na sua artéria, você vai sentir um tum, tá? Direitinho. Você pega um cronômetro, conta quantas vezes você está sentindo o seu batimento e você tem que bater aqui. Então, se eu contar, vai dar 89, 90 mais ou menos, e eu sei que ele está funcionando bem. Isso é uma maneira bacana. Só quero deixar claro aqui que isso é uma maneira indireta da gente ver essa saturação de oxigênio. E eu posso confiar nisso aqui? Posso, mas com uma margem de erro aí de 2%. Então quer dizer que se eu estou medindo aqui 92, na verdade eu posso estar com 94 ou com 90. Isso é bom? Isso é ruim? É bastante confiável.
Só que se a gente quer ter 100% de certeza, a gente precisa fazer um exame que só faz lá no hospital, que é a gasometria arterial. E o que é isso? Eu tenho que puncionar a artéria. É um exame que é um pouquinho incômodo porque dói. Então, nesse mesmo lugarzinho aqui que você mede a sua frequência cardíaca, isso quer dizer assim, quanto que o seu coração está pulsando, a gente consegue puncionar essa artéria e colher esse sangue. E aí vai para uma maquininha e aí eu consigo ver o oxigênio, consigo ver o gás carbônico, consigo ver vários outros parâmetros do sangue que são muito interessantes, principalmente dentro da terapia intensiva, quando o paciente está grave. Esse aqui é uma maneira indireta que a gente vai usar rapidinho, usa no hospital também, quando a gente precisa ver isso o tempo todo, e vai usar em casa para ajudar a gente em algumas situações. Algumas dicas aqui para que o seu oxímetro funcione bem. Então, se você está com esmalte ou unha postiça, provavelmente ele não vai conseguir medir a sua saturação adequadamente. Por quê? Porque esse feixe não vai conseguir passar ali diretamente. Tem a unha postiça ou o esmalte. Tanto é que quando o paciente interna no hospital, a gente sempre tira o esmalte. As pessoas idosas, às vezes, têm as extremidades muito frias. Então, às vezes fica assim, até meio roxinho, né? Quando tá em casa e tudo, você tem que aquecer essa mão, porque se tiver roxo, se tiver com muito frio, ele não vai funcionar adequadamente. E algumas pessoas também que podem ter alguns problemas circulatórios, se a pressão está muito baixa, você vai ver que você vai colocar lá e às vezes a saturação fica muito baixinha, fica ruim e na verdade a pessoa não tem nenhum problema no coração. Só lembrar que quando a nossa saturação está abaixo de 80, mas aí a pessoa está muito grave, provavelmente não vai estar em casa, esse oxímetro também não funciona adequadamente e aí ele começa a dar valores esquisitos que não tem como a gente dizer que realmente aquilo ali tem que colher a gasometria arterial. E se você fuma, você tem que conversar com o seu médico para utilizar um oxímetro também, porque ele não sabe diferenciar o oxigênio do monóxido de carbono, que quando você fuma fica lá no seu sangue. Então, às vezes, essa saturação de oxigênio pode parecer que está boa, pode estar até mais alta do que ela realmente é, e é por conta do tabagismo. E aí, eu vou puxar um gancho que assim, não basta só, se você não é médico, se você não é da área de saúde, não basta você ter o oxímetro e você achar que, nossa, seus problemas respiratórios estão resolvidos, que não vai ter problema nenhum, que você pode se resolver sozinho com isso aqui. O ideal é que você compre com orientação médica, deveria ser uma prescrição médica. Por quê? Porque aí ele também vai te ensinar exatamente como fazer, quais são os parâmetros mais adequados para você, porque a gente sabe que quanto mais idosos nós vamos ficando, mais essa saturação de oxigênio vai caindo e não quer dizer que seja nada de ruim. Então, vamos lá, se eu tenho 98 anos, estou já bem idoso, às vezes a minha saturação normal pode ser 90 e aí eu, leiga, coloco lá 90, ai meu Deus, vou ficar nervosa, vou querer levar o meu familiar pro hospital e não é o caso. E aí só vou deixar uma dica rápida de como você usar o oxímetro adequadamente. Então, primeira coisa, sua mão tem que estar quentinha, às vezes está no ar-condicionado ou está em lugares muito frios, tem que aquecer. Às vezes até a gente coloca uma luvinha e tudo, tá bem quentinho, você tem que estar relaxado, coloca o oxímetro e tem que esperar um pouquinho, não pode ser a primeira medida. Vai começar agora. Às vezes você coloca assim, inicialmente está lá uma saturação ruim de 89 com uma frequência cardíaca elevada ou mais para baixo, espera um pouquinho, respira fundo, deixa a mão bem relaxada e de preferência abaixo aqui do coração, porque aí o seu sangue está indo para a mão adequadamente. As pessoas têm mania de ficar assim e às vezes isso pode interferir um pouquinho. Então deixa lá, calma, respira e aí você começa a olhar, manda foto para o seu médico e tudo. Em relação à pandemia de coronavírus, o que a gente aprendeu? Que
às vezes as pessoas não sentem uma falta de ar, assim, de sensação proporcional ao que o oxímetro mede. Até aconteceu, foi assim, não vou falar curioso, né? Mas foi diferente. Uma das pacientes que eu tive a oportunidade de acompanhar, ela internou no hospital e a queixa dela era de tonteiras. Ah, eu tô me sentindo tonta, tô me sentindo tonta. Ela não tinha absolutamente nenhuma queixa de falta de ar. E quando a gente colocou ela no oxímetro, ela estava saturando abaixo de 89, a gasometria arterial estava muito ruim, ela foi imediatamente para o oxigênio e tudo. Então, ao longo desse tempo todo, a gente aprendeu que a gente não deve confiar só na queixa de falta de ar. Por isso que rolou esse desespero, essa coisa toda de todo mundo querer o oxímetro. Então, assim, ele ajuda porque você consegue ver. Então, se eu tive o diagnóstico de Covid-19 hoje, eu consigo ver mais ou menos quanto é que está a minha saturação. Se ao longo dos dias isso começa a diminuir, eu devo procurar um hospital. Mas, de novo, o ideal é que você não faça isso sozinho. O ideal é que você tenha um médico te acompanhando lá todo dia. A gente pede para, coloca o oxímetro, manda foto para mim, ou então a gente está em videochamada, me mostra o oxímetro. Isso ajuda bastante. Mas de maneira nenhuma, se você tem algum sintoma, você bota o oxímetro e acha que a sua saturação está mais baixa, se está lá, vamos dizer, 92, isso não dá diagnóstico absolutamente de Covid-19. Várias outras patologias podem alterar a sua saturação. E aí o Marcelo me fez uma pergunta aqui bacana, se, por exemplo, a gripe pode dar baixa de saturação. Pode. A maioria dos casos você não sente nada. Você tem uma gripe, fica lá com febre, tosse e tudo. Mas se a saturação estiver caindo, quer dizer que é um quadro grave que você tem que ir para o hospital. Pneumonia bacteriana, tem pessoas que têm asma, qualquer patologia pulmonar pode diminuir a saturação. Agora, não é porque a sua saturação está normal que você também não tem que procurar um médico, que você não tem que ir ao hospital. Por exemplo, alguns casos de infarto ou derrame. Então, se você está com uma dor no peito, coloca lá o seu oxímetro e está normal, não vou precisar ir no médico. Não, você tem que ir no pronto-socorro, inclusive porque dor no peito é um sinal de infarto. Então, vocês podem ver que ele não resolve, mas ele ajuda um pouquinho. E uma outra situação que o oxímetro acaba ajudando a gente é que tem pacientes que, ao serem diagnosticados, principalmente com a Covid-19, ficam muito ansiosos. Então, às vezes, a pessoa não tem nenhum sinal de gravidade, tá bem, nem tá com febre direito e tá lá ansiosa, achando que a minha respiração tá muito ruim, não tô conseguindo respirar. Se você tem um oxímetro e coloca e vê lá 98, 97, talvez seja uma maneira de você conseguir acalmar o seu paciente, falando, olha, a saturação tá boa, calma, daqui a 4 horas coloca de novo, vamos ver se está com febre, se não tem. Então, nesses casos também acaba que ajuda bastante. Era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do oxímetro. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho, que você será notificado de todo vídeo novo que a gente fizer. E se você tiver alguma dúvida, quiser contar alguma experiência pessoal, você tem um oxímetro em casa, não tem? Eu tô aqui para responder e é bacana porque você acaba tirando dúvida de outras pessoas também. Obrigada e até a próxima!